Aqui estamos então com uma série de mensagens novas, né? Como a gente comentou, a gente começa hoje a nossa reflexão de Natal através do tema Esqueceram de Mim. Eu já perguntei na semana passada, mas eu quero repetir a pergunta. Por favor, levanta a mão quem já viu esse filme, Esqueceram de Mim. Muito bom, muito bem, muito bem. Se você tem mais de 30 anos e não viu, tem alguma coisa de errado com a sua infância, né? Alguma coisa faltou, peça importante, né? Passava todo o Natal em sessão da tarde, né? Nem sei se ainda tem sessão da tarde, mas eu lembro que todo Natal sempre tinha esse filme. Vocês lembram da história provavelmente, mas só para a gente relembrar um pouquinho, e em respeito àqueles que são mais novos e que de repente não pegaram essa época, né? Esse filme ele conta a história de uma família, e essa família ela está tumultuada ali na época do Natal, né? Cheio de gente, crianças, eles têm uma viagem para fazer, e aí vocês sabem como é sair de férias, normalmente já é tumultuado. Sair de férias com crianças, loucura, né? Loucura, e aí é mala, e é isso, eles vão de avião, e aí é passagem, é passaporte. E aí eles chegam no aeroporto, vão para a viagem, mas eles esquecem de uma coisa: o filho. Só ficou um filho de 8 anos, que é o Kevin, que ficou em casa. Bom, e aí vai o filme, né? O filme ele é bem divertido, bem legal. O Kevin, lá no começo, ele fica super feliz que a família dele sumiu, e ele tem a casa dele só para ele. Depois as coisas começam a ficar mais sérias, tem o problema de 2 bandidos que resolvem assaltar a casa, e depois o problema mais sério que vai sendo tratado no filme, a saudade da família. A saudade vai apertando o coração dele. Mas a gente escolheu usar esse filme como tema para nos lembrar que nós também corremos esse risco. Não de esquecer o filho em casa, embora que talvez, às vezes a gente tenha que cuidar, porque senão a gente pode acabar esquecendo, mas não é o risco que eu quero dizer para vocês. A gente corre o risco de a gente estar com a vida tão corrida, tão acelerada, pensando em muitas coisas, que já é normal durante o nosso ano, e fica ainda mais acentuado nessa época do ano que nós vivemos. E às vezes a vida está tão corrida, tão acelerada, que nós corremos o risco de perdermos elementos importantes da nossa vida, de deixarmos coisas importantes para trás, de esquecermos coisas importantíssimas, essenciais para a nossa vida. E uma das coisas que acontece muito, é que nessa época do ano, que deveria girar em torno do próprio Jesus, muitas vezes é justamente esse Jesus que acaba ficando de lado. Pode passar mais um. Então, primeira reflexão que eu queria fazer com vocês é, sendo muito sincero, você agora, olha para a sua vida, para o seu coração, olha para a maneira como você tem lidado com o seu tempo, por exemplo, com a sua agenda, e seja muito sincero, qual espaço Jesus tem tido na tua vida? Não só na época de Natal, mas a sua vida como um todo. Dá uma olhada em como foi o seu ano, janeiro, fevereiro, março, junho, julho, outubro. Que espaço Deus realmente, efetivamente, teve na tua vida e no teu coração. Agora permitam-me aqui aprofundar um pouquinho mais a situação. Hoje nós conversamos muito, diversos autores têm falado que hoje, eu não sei se você percebeu, mas existem 2 natais. Existem 2 natais que vão sendo vividos lado a lado. A gente sabe que o Natal é a maior comemoração, a maior festa de todo o Ocidente. Mas você já teve a sensação de que nós muitas vezes não estamos comemorando a mesma coisa? Como assim 2 natais? Como assim 2 natais? Hoje os pensadores da nossa época estão dizendo, existe um Natal que sempre houve, o Natal cristão, que celebra o nascimento de Jesus, e existe um Natal onde as pessoas não olham mais para esse Jesus, e fazem do Natal uma festa bonita, de comida,
de encontrar com a família, uma festa de gratidão, uma festa de trocar presentes. Mas não o Natal de Jesus, é um Natal diferente, esvaziado do seu conteúdo religioso. Não sei se você já parou para pensar, mas existe esse Natal, e existe o Natal onde cristãos fazem também isso, mas vem nisso tudo um sinal para algo muito maior. E nós que somos cristãos, ou nós que queremos viver com Jesus, talvez a próxima pergunta que a gente poderia fazer é, e ela é muito importante: Jesus realmente está presente no teu Natal? Na tua vida, na tua reflexão, nesse momento do ano? Tudo que você tem vivido remete a algo muito maior, o nascimento e a vida do Filho de Deus. Então, essa série de mensagens, gente, a ideia dela é que ela seja para nós um lembrete vivo de que a nossa vida precisa girar em torno desse Deus, girar em torno desse Jesus. E por mais que às vezes as coisas fiquem caóticas, por mais que às vezes as coisas fiquem corridas, por mais que às vezes a nossa vida fique tumultuada, apertada, exprimida, difícil, nós não podemos deixar o mais essencial de lado, que é o próprio Deus. E eu quero fazer com vocês um exercício de nós lembrarmos de um símbolo muito importante do Natal e da gente ver qual é o conteúdo original dele. Vocês sabem qual é uma das primeiras coisas que nos mostra que o Natal está chegando? As luzes. Novembro, a gente sempre passa aqui na praça do Coronel Albertazzo, né? Novembro já estava o pessoal subindo nas árvores e instalando as luzes. E é uma das coisas que eu, particularmente, Jorge, mais gosto do Natal, assim, os enfeites, as luzes, como isso é bonito, né? Quem já foi aí no Ecoparque, já deve ter visto que lindo que ficou, como as nossas avenidas estão bonitas, assim, as demais cidades do Brasil também. Vocês sabiam que essas luzes, elas não são só decorativas, elas são um símbolo? Sabiam disso? Vocês sabiam que as luzes de Natal, elas são um símbolo de algo importantíssimo? E olha só, abra isso, atenção. Algo tão importante que se você não entender, eu tenho certeza, você não vai entender a mensagem de Jesus, você não vai entender o Evangelho de Cristo. As luzes são um símbolo de algo essencial, que se nós não entendermos, nós não conseguiremos viver com Deus, e não viveremos o Natal como ele foi feito para viver. Nós decoramos as nossas casas e cidades com luzes por causa de um homem chamado Isaías, que viveu mais de 600 anos antes de Jesus e falou o seguinte, acompanha aqui na projeção comigo. Isaías 9, a partir do versículo 2, diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só, Isaías, ele usa essa metáfora da luz para falar algo muito importante sobre o nosso mundo e sobre a nossa vida. E a primeira coisa que nós precisamos entender, de acordo com o que Isaías está dizendo, ele está dizendo, aqueles que caminhavam nas trevas. Gente, primeira reflexão que a gente pode fazer é, nós estamos no escuro. Por favor, liga a sua atenção aqui. Isaías está dizendo que nós, naturalmente, estamos no escuro.
E isso tem uma aplicação tanto para o mundo quanto para a minha vida. Primeiro eu vou falar do mundo. Primeira coisa, nós sabemos que existe algo de errado com o mundo. O mundo de Isaías era um mundo de desonestidade, um mundo de extorsão, um mundo de desigualdade, um mundo de injustiça, um mundo de sofrimento. E não é muito diferente do que é hoje. Essas coisas ainda estão no mundo. Ei, vocês nunca sofreram decepções, injustiças, dificuldades? A gente nunca viu desigualdade na nossa vida? Existem coisas de errado no mundo. Talvez a gente não vê isso com tanta gravidade, porque, sendo muito sincero, nós vivemos num país muito bom. A gente reclama do Brasil, mas em termos de mundo, a gente está num país excelente. E nesse país nós estamos numa região muito boa, vamos ser sinceros. E nessa região a gente está numa cidade privilegiada. Mas o mundo é um mundo escuro, existe muita dificuldade, existem muitos problemas nesse mundo. E Isaías está dizendo isso, olha, existe muita coisa ruim, o mundo ele está em trevas, o mundo é um mundo escuro, o mundo é marcado por sofrimento. E ele está dizendo nesse texto, quando ele diz que a luz, ela não vem desse mundo, ela vem de fora, ele está dizendo para nós, e a gente, sendo muito sincero, a gente não consegue consertar esse mundo. Nós não conseguimos consertar esse mundo sozinhos. Nós não damos conta. E às vezes a gente tem a esperança de que vai vir um partido, um líder político, ou que quem sabe a ciência, a tecnologia vão avançar de tal forma que eles vão resolver o problema do mundo. Não vai. Eu não quero dizer com isso que não existam partidos ou candidatos melhores ou piores, a gente tem que escolher o melhor. Não, a gente tem que fazer isso, com certeza. Mas não existe candidato, líder, ou situação que vai consertar esse mundo definitivamente. Por que Isaías está dizendo? Porque nós estamos no escuro. Agora deixa eu aplicar isso para a nossa vida. Nós estamos no escuro. O que isso significa? Significa que nós, naturalmente, nascemos desconectados de Deus. O que a Bíblia ensina é que esse mundo ele foi criado bom e perfeito. Mas em algum momento da história, os nossos primeiros pais rompem o relacionamento com Deus. Eles são colocados num lugar chamado de paraíso. Éden em hebraico é paraíso. E lá havia uma árvore que era o símbolo da relação. Se eles comessem daquela árvore, eles estariam dizendo para Deus: nós não queremos viver sob a tua autoridade, queremos viver do teu jeito, do nosso jeito. E ali, quando os nossos primeiros pais comem daquela árvore, eles estão rompendo a relação com Deus. E o que a Bíblia ensina, a sabedoria milenar bíblica, é que espiritualmente, a partir daquele momento, todos nós nascemos rompidos com Deus, no escuro. Nós estamos no escuro, vivemos uma vida distante de Deus, a 0 minutos de jogo, e por mais que às vezes está tudo certo, por mais que às vezes a gente tenha uma boa carreira, uma boa família, uma boa casa, eu não sei se você já teve isso, a gente olha lá no fundo, e a gente percebe que falta alguma coisa, falta Deus, falta o essencial, porque naturalmente nós estamos no escuro. E nós não conseguimos consertar a nossa relação com Deus sozinho. Nós não conseguimos preencher o vazio da nossa vida sozinhos. A gente até tenta, né? A gente normalmente cria expectativas assim de quando eu conseguir isso, a minha vida vai. Você já teve esse tipo de coisa? A hora que eu ganhar aquela promoção, a hora que eu consolidar aquele negócio, a hora que eu passar naquele concurso, aí a minha vida vai. E aí você consegue. Mas ainda falta alguma coisa, a gente continua no escuro, falta algo. Nós continuamos com a mesma sensação de vazio dentro de nós. Por quê? Nós não conseguimos resolver o nosso próprio problema. Nós não conseguimos consertar a situação. Nós não conseguimos ser a nossa própria luz. Nós não conseguimos consertar o nosso relacionamento com Deus. E às vezes a gente tenta se enganar. A gente pensa assim, né? Eu acho que é um pensamento bem comum. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Deus deve gostar de mim. E o que Jesus ensina é que não.
Você sabe que Jesus lidou muito com pessoas bem religiosas. E deixa eu só comentar com vocês 2 encontros que Jesus teve com pessoas bem religiosas, que faziam tudo certo. Certa vez, Jesus se encontra com uma pessoa jovem, que fazia tudo certo, está lá no relato bíblico. Seguia todos os mandamentos, fazia tudo à risca, ia na igreja, era uma pessoa boa. Sabe o que Jesus fala para ele? Ninguém é bom. Ele murcha o balão do cara. Por quê? Como assim? O que Jesus está querendo dizer é, ele pode ser uma pessoa excelente, aos olhos dela mesma, aos olhos de outras pessoas, mas para o padrão de Deus do que é ser um ser humano bom, ele ainda é insuficiente. Eu ainda sou. Outra vez Jesus se encontra com o superstar da religião da época. Pessoa que fazia tudo certinho, era realmente conhecido como um dos maiores líderes religiosos da sua época. E Jesus fala para ele literalmente, você quer viver com Deus? Você precisa nascer de novo. Você precisa receber essa vida de presente. Você pensa que fazendo tudo certo você chegou lá? Não. Porque mesmo nós fazendo o possível e se esforçando para sermos pessoas boas, nós ainda não conseguimos chegar no padrão do que Deus considera uma pessoa boa. O que é uma pessoa boa para Deus? O único ser humano que não foi marcado pelo pecado foi Jesus. E é o único que a Bíblia fala que é um ser humano bom. Nós, se não fosse o pecado na nossa vida, nós seríamos como Jesus. Jesus é o que é ser um ser humano bom. Essa é a régua. Ser um ser humano bom é ser como Jesus, aos olhos e critérios do Criador, de Deus. Nós seríamos como Ele se não fosse o pecado. Então, por mais que a gente tente, a gente não chega, a gente continua no escuro. Eu tinha amigos, Susan vai saber quem é, sem eu falar o nome. Tinha um casal de amigos nossos, outra cidade, tá? Que era um casal que tu olhava assim, esses são perfeitos. Eram pessoas que se davam bem com a sua família, bons profissionais, faziam o seu trabalho com amor, com dedicação. A mulher estava sempre maquiada e bonita, sempre, nunca vi ela descabelada, perfeita, perfeitos. A única coisa que eles não faziam é porque a gente convidava para ir na igreja, eles falavam que vinham, mas nunca vinham. O que a Bíblia vai falar deles e de qualquer um de nós é, ainda assim insuficientes, ainda assim vivem no escuro, ainda assim precisam da luz de Deus. Resumindo, o que eu quero dizer é, imagina que você é uma pessoa que é honesta, trabalhadora, amorosa. Imagina que você é uma pessoa que não fala mal de ninguém. Imagina que você é uma pessoa que não vê nada de errado na internet quando ninguém está olhando. Se você faz uma dessas coisas, você já sabe que você precisa de Jesus. Não precisa nem tirar dúvida, já sabe. Mas imagina que você não faz nada disso de errado, que você não estoura com ninguém, que você mantém a paciência, que você dirige seu carro em direção à EFAP às 6 horas da tarde, não perde a paciência. Você é um tipo de ser humano evoluído, muito melhor que qualquer um de nós aqui. Ainda assim, você é insuficiente. Ainda assim, você não é bom o suficiente aos olhos do que você deveria ser. Ainda assim, você está no escuro. Ainda assim, você precisa de Deus. Essa é a primeira mensagem. E se a gente não entender isso, nós não estaremos preparados para receber a verdadeira luz da vida. Vocês viram o que o texto falou sobre essas pessoas que vivem no escuro? Pode passar. Raiou uma luz. Que luz é essa? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso,
Pai eterno, príncipe da paz. O que Isaías está dizendo é, existe algo de errado no mundo e na minha vida e nós não conseguimos consertar, nós estamos no escuro. Mas virá uma luz sobre esse mundo. Repara, a luz não vem do próprio mundo, ela não brota de dentro desse mundo, ela vem de fora, assim como o sol nasce e ilumina o nosso planeta, assim também essa luz está chegando, ela vem de fora, ela é externa. E aí eu imagino os ouvintes aqui de Isaías, pensando assim, uau, vai vir uma luz, vai vir uma solução para o mundo, uma solução para a nossa vida, onde a gente vai poder experimentar a vida de verdade, uma vida plena, onde nós vamos poder experimentar alegria e paz mesmo nas dificuldades. Vai vir uma solução para o mundo que de alguma forma vai fazer com que esse mundo se torne realmente bom. Como? Quem é essa luz? E aí Isaías está dizendo, essa luz vai vir através de um menino que vai nascer. E que nós sabemos hoje que é Jesus. Mas o que esse menino tem de tão especial que vai trazer finalmente a luz para esse mundo escuro? E aí Isaías fala, olha só, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O que talvez você não saiba é que todos esses títulos aqui são usados para o próprio Deus. O que Isaías está dizendo é que incrivelmente, Deus se tornará um menino e entrará no nosso mundo. E essa história não tem paralelo nas grandes religiões. Porque se ouvia na antiguidade de que os deuses assumiam forma de ser humano e entravam no mundo, mas eles continuavam sendo deuses. Eles continuavam invulneráveis e imortais. Jesus é o próprio Deus que se faz um ser humano, se deixando ser vulnerável, sofrendo, se tornando mortal de verdade, por amor a nós. A luz de Deus em Jesus entra no mundo e a partir disso é possível que ela ilumine cada uma das nossas vidas. Isso é grandioso. Isso é absolutamente incrível. Nós não precisamos mais viver no mundo escuro, nós não precisamos mais viver uma vida que lá no fundo parece que falta algo. Nós podemos viver com Jesus e encontrar a verdadeira luz. Então assim, quando você olhar as luzes das praças, as luzes na sua casa, lembre o significado que existe por trás disso. Com isso foi usado e é usado para nos lembrar de que sem Jesus nós vivemos no escuro, nós caminhamos nas trevas. Eu me empolgo com esse tema, porque falar de quem Jesus é muito especial. E eu gosto muito, particularmente, da metáfora do Isaías. Ele está comparando Jesus, né, o mundo que estava escuro, de repente vem uma luz e o ilumina, ele está comparando Jesus com o sol. Isaías está comparando Jesus com o sol. Primeira coisa que a gente vê aqui, deixa eu só explorar um pouco essa metáfora com vocês, eu acho que vai ser legal. Sem luz a gente não enxerga. Bastante óbvio, né? Mas bastante importante. Nas últimas férias, a gente estava subindo a serra em direção à casa dos meus pais e queimou os faróis do carro, os dois, e a gente ficou no escuro. Provavelmente um já estava queimado e eu não tinha visto, e queimou o outro, e a gente ficou no escuro. Você já estava assim, no escurão mesmo, porque hoje, vivendo na cidade, a gente quase não fica mais no escuro mesmo, né? Você já ficou no escuro? É perigoso. Por quê? Porque a gente não vê o que está ali. Está ali, mas a gente não vê. E a luz, ela traz isso, ela ilumina o que está ali, a gente começa a ver o que está ali. Só para vocês saberem, eu liguei a luz alta e fui 30 quilômetros com a luz alta ligada. Ofusquei todo mundo naquela noite, mas enfim, chegamos em segurança. A luz ilumina as coisas. O Ariel falou uma coisa muito legal no último estudo bíblico. Ele disse, parece que quanto mais a gente vive perto de Deus, mais a gente percebe as coisas que a gente precisa mudar.
Quando Jesus entra e Ele é a luz na nossa vida, a gente começa a perceber muitas coisas que sempre estavam lá, defeitos, problemas, coisas que não estão certas, verdades sobre quem nós somos, sobre o que o mundo é, e tudo isso começa a ficar claro, a gente começa a entender o que é o mundo, o que é a nossa vida, qual é o sentido das coisas, a gente começa a ver coisas na nossa vida que precisam mudar, porque Ele é a luz, e quando Ele chega, Ele ilumina. O sol também é vida, se não tiver sol, morre tudo. E aqui a Bíblia está dizendo, Jesus é vida de verdade, e se você não vive com Jesus, você não está vivendo, você está no máximo sobrevivendo. Porque vida de verdade a gente só pode viver com Deus, e a gente só pode viver com Deus com Cristo na nossa vida. E outra coisa linda é que o sol é belo, o sol traz alegria. Eu não sei se com vocês é assim, mas quando dá aquelas semanas no inverno que fica tipo 5 dias chovendo direto, eu fico meio triste, eu fico meio deprimido assim. Acontece com vocês também? Meu, só chove. E aí vem o sol, não dá uma alegria? Dá, né? A gente teve agora nessa última noite uma noite mal dormida, por causa de uma crise de asma do nosso filho. Então, enfim, foi uma noite bem turbulenta. Quem já teve filho doente, sabe que filho fica doente normalmente quando? De manhã, de tarde ou de noite? De noite. Normalmente de noite. E quando a gente está com o filho doente, aquela noite parece que se prolonga. De repente, quando a gente vê que o sol está nascendo, a gente começa a ter esperança de novo, sabe? O sol está nascendo, vai começar um novo dia, as coisas vão ficar melhores. Jesus é essa luz, que nos encanta, que embeleza, que nos traz alegria. Jesus é aquilo que nós mais precisamos. E quando a gente busca alegria em comprar alguma coisa, comprar aquilo até vai te dar alegria, mas vai passar logo, porque a alegria que você realmente precisa não é uma coisa, é Jesus. E quando a gente procura alegria numa viagem, é ótimo, viagem, aproveita isso aí. Mas quando a gente volta da viagem, a alegria logo passa. Que nenhuma viagem pode trazer verdadeira alegria na nossa vida, mas Jesus pode. Jesus pode. Porque Ele é a luz. Sem Ele, a gente vive na escuridão. Timothy Keller fala, o que você ama vem dele, e é passível de ser amado por trazer a assinatura dele. Toda a alegria se encontra na verdade em Deus, e qualquer coisa de que você desfrute é um derivado, pois o que de fato você está procurando é Ele, saiba você disso ou não. O que você procura quando compra, quando viaja, quando se esforça, quando conquista, na verdade é o que você quer mesmo, é Deus. Bom, olha o que João vai falar desse Jesus. Olha só como as coisas se conectam. João, 600 anos depois, vai dizer, nele, em Jesus, estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, a esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui João está falando de Jesus como luz, que nós já vimos até agora, não é nenhuma novidade, mas ele acrescenta algo. E isso é muito importante para a sua vida. Essa luz não entra na nossa vida automaticamente. Nós não somos iluminados automaticamente. Nós precisamos recebê-lo. É isso que ele está falando. Aos que o receberam. Para nós termos essa luz na nossa vida, para nós termos iluminados, a gente fala, né, que Deus te ilumine, a gente nem sabe o que a gente está falando, mas para nós sermos realmente iluminados por Deus, nós precisamos receber Jesus na nossa vida. Crer nele. Mas o que significa isso? O que significa isso na prática? Bom, Isaías dá uma boa dica. Ele fala ali, né? Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Ele está dizendo, esse reino,
de Deus não vai vir ao mundo por força ou por guerra, como normalmente os reinos vinham. Ele vai vir por graça, por presente. Essa luz vai ser um presente dado a vocês. Não é algo a ser conquistado, é algo a ser recebido. Só que receber esse presente tem um problema. Sabe qual é o problema? Existem alguns presentes que para a gente receber a gente precisa engolir o orgulho, certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que você está no Natal, feliz na sua casa, e aí de repente vem o seu cunhado com um presente. E você abre o presente e é um livro escrito assim: livro de dietas, como emagrecer bem e saudável. Você vai gostar desse presente? Receber esse presente significa engolir o orgulho e admitir que você está uns quilinhos maior do que deveria. Ou imagina que você recebeu um livro de presente que dizia assim: como ser uma pessoa mais calma, menos estressada e menos reclamona. Você vai ficar feliz com esse presente? Não, esse livro não existe para comprar se você está pensando em dar de presente para alguém, não tem. Mas receber esse presente significa engolir o orgulho e pensar: poxa, algumas coisas talvez na minha vida não estão legal. Receber o presente chamado Jesus na sua vida, que é a luz do mundo, tem um preço. Qual é o preço? É engolir o orgulho como nunca antes e admitir que sem ele você está nas trevas. Percebe isso? E muita gente tem dificuldade com isso. Mais uma vez, Timothy Keller, que é autor best-seller do The New York Times, ele fala: Natal significa que estamos tão perdidos, tão incapazes de nos salvar, que nada menos do que a morte do Filho do próprio Deus poderia nos salvar. Para receber o presente Jesus, que é a luz do mundo, você precisa admitir que você está nas trevas. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Jesus conversou com pessoas extremamente religiosas e corretas, e também Jesus conversou com pessoas que estavam perdidas, prostitutas e pessoas desonestas. Com qual delas Jesus teve mais problema? Qual? Os religiosos. Por quê? Porque eles faziam tudo certo. Mas eles não conseguiam admitir que eles estavam no escuro. Eles acreditavam que eles conseguiam sozinhos. E Jesus passa o seu ministério inteiro tentando explicar para eles que não, eles não estavam bem, eles não tinham luz neles mesmos. Jesus fala: olha, são os sãos que precisam de médico, ou seja, só os doentes vão até o médico. Vocês estão doentes, vocês não estão percebendo, por isso que vocês não vêm a mim. Jesus fala para eles: olha só, prostitutas e pecadores entrarão no reino dos céus antes de vocês. Por quê? Porque eles estão vendo que eles estão no escuro, vocês não. Então receber essa luz de Jesus na nossa vida significa necessariamente admitirmos que nós estamos no escuro. Engolir o nosso orgulho e perceber que se nós não tivermos esse Salvador no nosso coração, tudo está perdido. Mais uma. Eu queria só pedir para você avaliar. Você tem percebido que sem Jesus você está no escuro? Você tem buscado talvez luz para a sua vida em outras coisas que não vão te trazer? Talvez você tenha buscado a luz para a sua vida numa pessoa, num trabalho, numa conquista. Você tem percebido que a luz para a sua vida está unicamente em Cristo? Eu queria te convidar a tomar uma decisão. Duas: perceber que você não consegue salvar a si mesmo. E a segunda decisão é receber a graça de Deus na sua vida. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela.
Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!